Nós estamos, então, lembrando, celebrando, comentando sobre a Reforma Protestante. Um marco histórico na vida de nós evangélicos, que antes éramos chamados de protestantes. Protestantes não no sentido violento, mas protestante no sentido de contestar as coisas que não estavam em acordo com a palavra de Deus e com as igrejas da época. Nesse sentido. E um monge alemão da linha agostiniana, chamado Martinho Lutero, no dia 31 de outubro, que é a data histórica, 1517, ele fixou ali então, na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, ou 95 razões pelas quais ele entendia que a igreja, o povo de um modo geral, religioso, estava bem fora dos ensinos da palavra de Deus. Ele não promoveu nenhuma reforma na vida das pessoas. Ele não queria também promover nenhuma reforma na igreja. Ele simplesmente justificou por que ele não estava prosseguindo dentro daquele ministério, por que ele havia sido excomungado, rasgado a sua batina, por defender aquelas 95 teses, que se transformou então na chamada Reforma Protestante. E o tema que eu quero abordar dentro desse assunto, Reforma Protestante, é sobre Deus na Bíblia de Martinho Lutero. Tudo começou quando ele descobriu Deus na sua Bíblia. Eu sempre costumo dizer, não adianta você ter uma Bíblia em casa, se você não conhece o Deus que está nela. Não adianta você chegar no hospital, num consultório médico, encontrar ali uma Bíblia aberta, um salmo, tudo bonito, né? E não conhecer o Deus da Bíblia. Martinho Lutero, ele tinha coleções de Bíblias, conhecia a Bíblia em todas as traduções. Mas no dia em que ele conheceu Deus que estava na sua Bíblia, o dia que ele descobriu Deus que estava na sua Bíblia, ele assustou. Ele ficou assustado. E deu um gemido como aquele famoso filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard, dizendo, e agora é temor e tremor. Temor e tremor. É a experiência na vida de alguém quando descobre que de fato é Deus. E é interessante entender que a reforma de Martinho Lutero, ela foi muito parecida com muitas reformas que nós encontramos também na Bíblia. Ele não foi o primeiro a fazer reforma protestante. Nós vamos encontrar vários reformadores protestantes na Bíblia. E a reforma protestante de Martinho Lutero, ela foi muito idêntica, muito parecida com a reforma do rei chamado Josias. O rei mais novo da Bíblia começou a reinar com 8 anos. E ele começa a fazer uma reforma no templo e ele acabou fazendo também uma reforma protestante. Uma reforma, protestando tudo que estava ali na casa de Deus e trazendo o povo de volta para Deus. Vamos ler 2 Crônicas 34, versículo de 14 a 18. Segundo Crônicas, capítulo 34, versículos de 14 a 18. E vamos fazer um paralelo entre a reforma do rei Josias com a reforma de Martinho Lutero. E os irmãos irão observar que ambas as reformas partiram através da Bíblia, quando esses homens descobriram Deus nas suas Bíblias. E pensem bem nessa noite. Quem sabe você vai descobrir Deus na sua Bíblia nessa noite. Quando se tirava o dinheiro que havia trazido da casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés.
Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro, se achou na casa do Senhor, e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que executam. Relatou mais um escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Mas que livro? Safã leu nele diante do rei. Versículo 15. Achei o livro da lei. Onde o livro da lei estava perdido? Na casa de Deus. Que tristeza, né? Martinho Lutero, ele teve a revelação de Deus na sua vida de uma maneira bem semelhante com a maneira de Jó. De vez em quando a garganta vai falhar um pouquinho, porque eu estou em processo de restauração, viu? Jó passou a vida toda servindo a Deus. E lá no capítulo 42, já no final da sua experiência, da sua aprovação, os irmãos se lembram o que foi que ele disse? Eu só te conhecia, mas agora os meus olhos veem. Interessante, não? Jó era fervoroso, servia a Deus, seguia a Deus, mas ele conhecia a Deus através dos outros em segunda mão, através das experiências de outras pessoas, mas depois de ter passado por tudo que ele passou, ele disse: agora os meus olhos te veem. Ele descobriu Deus, através das suas próprias experiências, da sua própria busca. Martinho Lutero tinha uma coleção de Bíblia, ele sabia a Bíblia no hebraico, sabia a Bíblia no grego, latim. Mas quando ele descobriu o Deus vivo na sua Bíblia, ele ficou assustado. Ele descobriu que havia um abismo entre o que ele estava ensinando, o que os bispos estavam ensinando, o que os sacerdotes estavam ensinando, e o que estava na Bíblia, estava tudo errado. Ele descobriu que os apóstolos ensinavam de uma forma na Bíblia e eles estavam ensinando totalmente diferente. O culto, a adoração na Bíblia era diferente do culto e adoração que eles estavam praticando. Estava tudo errado. Ele tremeu. Ele deu aquele suspiro de Isaías quando foi chamado para reformar o povo. Isaías disse: ai de mim, porque eu sou um homem impuro, de impuros lábios. Mas depois ele disse: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Se o Senhor quer que eu faça essa reforma, eu vou fazer. Purificar o povo. Nós podemos lembrar de Saulo. Saulo era religioso, fervoroso, mas ele não conhecia Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. A quem tu persegues? Quando Martinho Lutero teve esse primeiro impacto com Deus na Bíblia dele, ele tremeu. E ele foi desafiado a fazer a reforma protestante. Ao contrário de Lutero, o rei Josias começou reformando a casa de Deus. Interessante isso, né? Lutero não precisava reformar o templo, porque os sacerdotes viviam em templos adornados, templos suntuosos, cheios de riquezas, ouro, prata, mas templos vazios de Deus. Já Martinho Lutero, já o rei Josias, ele estava sensibilizado com as ruínas na casa de Deus. A casa de Deus estava em ruínas, enquanto que o povo vivia em casas luxuosas, suntuosas, a casa de Deus estava em pedaços. Então o rei Josias, ele começa pela reforma do templo. Ele contrata pedreiros, carpinteiros, marceneiros, arquitetos, arranjou dinheiro, contratou o sacerdote Ilquias para coordenar toda aquela construção.
O sacerdote Safã, que era um escrivão, para coordenar ali, administrar o dinheiro. Tudo foi muito bem planejado, tudo muito bem organizado. E quando a reforma do templo ia em todo vapor, em vento e polpa, novidade. Sacerdote Uquias disse: Safã, eu achei o livro. Que livro? O livro de Moisés. Esse livro estava perdido há séculos. O livro de Moisés eu achei, estava aqui no meio dos escombros aqui. É pasmo isso. Quando a palavra de Deus está perdida dentro da casa de Deus. Quando a palavra de Deus começa a se perder dentro da casa de Deus, aí vem a decadência espiritual. A decadência ética, aí vale tudo. Aí as pessoas entram, dançam samba, e sapateiam, e fazem, bagunçam, faz comércio, faz uma bagunça tremenda, porque não tem doutrina, não tem orientação, a palavra de Deus está perdida. O rei Josias tremeu, igualzinho Lutero. Ele viu que havia um abismo enorme entre Deus e seu povo. O povo estava totalmente afastado de Deus. Então ele começa pela reforma do templo e ele terminou com a reforma também espiritual. Ele fez uma reforma na fé do povo. Ele quebrou aqueles ídolos que estavam no templo, quebrou os altares pagãos, ele começou a purificar os altares de Deus, purificou os sacerdotes. Ele disse: não, gente, tira todos esses deuses daqui. Nós queremos agradar a Deus. Observem bem os versículos 19 e 20. 19 e 20. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, o que foi que ele fez? Rasgou as suas vestes. Versículo 21. Ide consultai o Senhor por mim e pelos restantes de Israel e de Judá acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito nesse livro. Para tudo, gente. Está tudo errado. Nós temos que voltar para Deus. Olha o que está escrito na Bíblia. Nós estamos fora da palavra. E o rei Josias, então, conseguiu reformar a fé, reformar o culto, trazer o povo de volta para Deus, a refazer uma nova aliança com Deus. Foi a reforma espiritual que o rei Josias realizou no Velho Testamento para o seu povo, a partir do livro que foi achado. Ele descobriu Deus na sua própria Bíblia. A reforma de Martinho Lutero, ela começa a partir do momento em que ele foi atingido por um raio na floresta. Quando aquele raio bateu pertinho dele, ele caiu e entrou em pânico, desespero. Ali ele descobriu que ele não estava convertido. Ele não estava preparado para se encontrar com Deus. Ele começou a clamar para tudo enquanto era santo, desesperado. Então ele volta para sua casa e ele se tranca num quarto. E ali ele ficou dias e noites naquele quarto, orando, jejuando. Orando, jejuando. Os grandes reformadores da Bíblia foram homens que começaram pela oração e pelo jejum. Basta olhar para Neemias, que fez a reforma, não do templo, mas a reforma dos muros. Ele começou orando, jejuando. A rainha Esté pediu para que o povo orasse, jejuasse. Próprio Paulo, antes de iniciar a sua tarefa, Deus enviou o profeta chamado Natã até a casa de um homem chamado Judas e disse: você vai encontrar Saulo lá. E ele vai estar orando, jejuando. E Lutero, ele passou dias e noites ali, clamando, orando. E ele lia a Bíblia, orava. Lia a Bíblia e orava. De repente, ele leu Romanos capítulo 1,
versículo 16 e 17. O justo viverá pela fé. Aí ele disse, sola fide, só a fé, só a graça, só a glória a Deus, só a Escritura. E ele foi discernindo esses textos e elaborando as suas teses, que depois culminou na Reforma Protestante. Quando ele terminou a sua reflexão, ele chegou à conclusão que era impossível servir a Deus dentro daquela religiosidade. Ele disse, tem que mudar. Tem que mudar isso. Ele não queria mudar, ele não queria sair da igreja. Por nenhum momento Lutero queria sair da igreja. Ele relutou. Mas ele foi corajoso. Deus tocou o coração dele para levar a igreja, para acordar a igreja, para aquelas heresias que eles estavam, que ele incluía, estavam praticando, completamente fora do Deus que ele havia acabado de descobrir na Bíblia, que estava perdida na casa de Deus. A Bíblia de Martinho Lutero revelou a ele algumas coisas que são importantes e que nós precisamos fazer uma boa reflexão sobre essas revelações. Talvez até para fazer algumas reformas em nós. A primeira coisa que a Bíblia de Martinho Lutero revelou a ele foi a salvação de Deus para a sua vida. A verdadeira salvação de Deus para a vida dele. Se os irmãos observarem a reação do rei Josias, quando ele ouviu as palavras do livro, no versículo 19, ele rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes era um gesto de humilhação, de arrependimento diante de Deus. Era uma cultura judaica. E ele rasga as suas vestes. Mas quando o rei Josias rasgou as suas vestes, a palavra de Deus já havia rasgado profundamente o seu coração. Seu coração estava contrito, seu coração estava quebrantado, ele estava profundamente arrependido diante de Deus. A palavra de Deus, quando toca, a pessoa se prostra. Ela rasga a veste. É uma pena que muitos leem a Bíblia, mas a Bíblia não sensibiliza nem um pouco a vida das pessoas. Mas quando Deus fala através da palavra, a vontade é rasgar mesmo a roupa, é rasgar as vestes. E a palavra de Deus rasgou o coração do rei Josias. Da mesma maneira que Deus usou aquele raio lá na floresta para começar a rasgar, quebrantar o coração de Lutero, Deus também usou a Bíblia, a palavra, para quebrantar, rasgar o seu coração, encorajando-o para essa grande tarefa, que seria histórica, a Reforma Protestante. Não tinha como voltar atrás. A reforma já havia começado no coração de um homem chamado Martinho Lutero. É interessante que quando nós olhamos para a história dos grandes reformadores, grandes missionários, pastores, todos eles passaram por um processo semelhante assim. Eu não sei quantos de vocês aqui já foram membros ou já participaram da Igreja Metodista. Alguém? Então temos alguns. Quem foi o pioneiro da Igreja Metodista? John Wesley. Se os irmãos lerem a história de John Wesley, vão ficar impressionados com a história de John Wesley. John Wesley teve uma experiência semelhante à de Lutero. John Wesley, ele foi salvo por Deus de um incêndio. Lutero foi um raio, John Wesley um incêndio. E ele viu aquele livramento de Deus como chamado para o ministério, como chamado para o sacerdócio. Ele disse, não, Deus me poupou, Deus poupou a minha vida para o ministério sacerdotal. E ele foi para o seminário anglicano. E ele estudou, se formou pastor anglicano.
E começou a servir a Deus, como pastor anglicano. Vocês que passaram pela igreja metodista podem consultar a história. Mas por incrível que pareça, ele não estava convertido. E um dia ele viajando no mesmo navio que os primeiros missionários protestantes, chamados Irmãos Moravianos, Irmãos Morávios, mesmo navio que os moravianos. Eles enfrentaram uma tempestade no mar. E John Wesley começou a gritar de pavor: eu tenho medo de morrer, medo da morte. Ele gritava. Enquanto ele gritava, os irmãos morávios estavam sentadinhos ali num lugar, cantando, louvando a Deus. E aí ele chegou para os irmãos moravianos e perguntou: vocês não estão com medo? Eles disseram: não, nós estamos prontos para encontrarmos com Jesus. E o John Wesley, então, sentou com eles, orou com eles, e ali aconteceu a conversão de John Wesley. E John Wesley, então, se tornou um pregador cavaleiro. Ele pregava a cavalo. A cavalo percorreu muitos lugares pela Escócia, Inglaterra, pregando a palavra de Deus. Agora ele pregava a Bíblia, o Deus da Bíblia. A cruz, Jesus da cruz. A igreja, os salvos da igreja. Deus começou a reforma no coração de Lutero. Começou a reforma no coração de John Wesley, no coração de Jó, no coração de Saulo. É no nosso coração que essa reforma precisa começar. Para que nós possamos voltar a ser protestantes. Não concordar com nada dessas coisas estranhas que estão acontecendo por aí. Lutero também encontrou na sua Bíblia a segunda revelação, que foi a revelação da vontade de Deus para a sua vida. Foi uma experiência semelhante à experiência do rei Josias. Os irmãos observaram essa preocupação do rei Josias depois de ser tocado pela sua Bíblia? Olha o que ele disse: ide consultai o Senhor por mim e pelos restantes da casa de Judá. Eu quero saber como orientar o meu povo. Eu quero saber como orientar a minha vida. Eu agora quero fazer a vontade de Deus. Eu quero aprender a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está aqui na Bíblia. Não adianta eu querer fazer a vontade do meu corpo, da minha carne, do meu marido, da minha esposa, meus filhos. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, o rei Josias está aqui. Ide, consultai o Senhor por mim acerca deste livro, para saber como fazer. O coração do homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor. Martinho Lutero, naquele momento, ele descobriu que Deus não se agradava de sacrilégio, de sacrifício, penitência. Sabe o que é autoflagelo? Autoflagelo. Ainda vi ontem uma reportagem de um grupo de famílias de São José dos Campos que caminharam 70 quilômetros para chegar na cidade da Aparecida, com os pés borbulhando. Seria tão fácil agradar a Deus através de um sacrifício assim. Mas o sacrifício maior, meus irmãos, não é caminhar a pé até Aparecida do Norte, isso é fácil. O sacrifício maior é fazer a vontade de Deus. Isso não é fácil. Isso não é fácil. É fácil orar a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Aceitar a vontade de Deus. Martinho Lutero, ele foi entendendo isso. A igreja exigia obediência. Obediência aos santos. Obediência aos padres. Obediência às relíquias, às indulgências. Obediência à igreja. Ele passou a vida toda acreditando que ele estava salvo pela igreja. Depois ele descobriu que a igreja não salvava ninguém. Pelo contrário, a igreja somos nós, são os santos, são os salvos.
Foi aí então que a igreja de Martinho Lutero, os bispos, fizeram de tudo para trazê-lo de volta, para reconciliá-lo. E não conseguiram. E finalmente chegou o momento mais triste para a vida de um sacerdote religioso. Chegou o momento da excomunhão. Sabe o que é uma excomunhão? Excomunhão de um bispo, de um clérigo. Ele era chamado na frente de todos. E os líderes faziam o quê? Rasgavam a batina. Rasgavam a batina. Lutero então disse: podem rasgar a minha batina, mas vocês não vão poder rasgar o meu coração, porque nela está a palavra. Eu estou para fazer a vontade de Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Podem rasgar a batina. Eu agora só quero fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus eu descobrir na minha Bíblia. No Deus da minha Bíblia. Aí em seguida, na própria Bíblia aqui, de Lutero, ele descobre a revelação da graça. Da graça. Só a graça. Pela graça, sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. A graça, ela não pode ser vendida. O próprio Jesus disse: de graça recebei, de graça dai. Paulo seguia sempre dizendo isso. De graça recebei, de graça dai. E quando o rei Josias, voltando para a história do rei Josias, ele começou a fazer a reforma do templo, ele precisava de recursos, precisava de dinheiro. Quando nós construímos esta casa de oração, esse templo, nós precisamos de muito dinheiro. E para surpresa dos irmãos, nós ainda precisamos. Nós precisamos comprar o terreno. Para comprar esse terreno, precisamos da fidelidade dos irmãos. Apenas 40% dos irmãos têm contribuído. Precisamos ter uma contribuição maior. Que precisamos dos recursos. Nós temos ainda que colocar ar-condicionado lá embaixo, portas lá embaixo, que ainda não tem, nas salas. Tudo está provisório. Porque a casa de Deus, ela precisa de recursos. E quando o rei Josias começou a fazer a reforma do templo, da casa de Deus, não faltou recursos. Todos queriam colaborar, queriam investir. E Deus usou os recursos que estavam nos bolsos dos irmãos, dos membros daquela igreja, membros do povo. Vejam como é que o dinheiro vinha e chegava ali nas mãos dos sacerdotes. Observem, por exemplo, o versículo 9. Olhem comigo o verso 9. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus. E os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado o dinheiro, provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o restante de Israel, como também de todo Judá, Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. De onde vinha o dinheiro? Israel, Judá, Jerusalém, das tribos. Dinheiro vinha. Todos queriam colocar um tijolinho ali na reforma daquele templo. Esse era o amor que os irmãos tinham por aquela obra. Eles queriam ver uma casa bonita como essa aqui, para poder adorar o Deus vivo. Mas por que eles precisavam de dinheiro? Por que a igreja precisa do dinheiro? Observem o versículo 14. Depois disto, versículo 14. Quando se tirava o dinheiro que havia trazido da casa do Senhor, e o que o sacerdote achou o livro da lei, dada por intermédio de Moisés. Mas tem outro versículo que eu quero que os irmãos também observem comigo.
Versículos 9, nós lemos o versículo 10. O objetivo do dinheiro está aqui, no versículo 10, é que eu não li, eu esqueci de ler. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra, que tinham cargo na casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casas. Quem eram esses homens? Versículo 11. Deram-no aos carpinteiros, aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeiras, para junturas, para servirem de vigas, madeiras, para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Está vendo? Esse dinheiro era para pagar pedreiros, carpinteiros, comprar materiais, para poder fazer a reforma do templo. E ele conseguiu reformar o templo. Depois ele faz a reforma espiritual do seu povo. Irmãos, agora voltando para o Martinho Lutero, quando os bispos decidiram construir o templo lá em Roma, e eles precisaram de dinheiro, de muito recurso, era muito dinheiro. E eles não tinham como levantar esses valores. Até que alguém teve uma ideia genial. Disse assim: vamos contratar um expert em vendas de indulgências. Um especialista para vender indulgências, relíquias da igreja. E aí nós vamos levantar aí um patrimônio aí em tempo recorde, para podermos construir esse templo. E eles contrataram um expert para vender indulgência, mas o homem era tão bom para vender, tão bom. Se vocês lerem a história ou assistir o filme Lutero, vocês vão chegar à conclusão que aquele homem era capaz de vender até geladeira lá no Polo Norte. Ele podia dar uma aula para esses bispos que ficam vendendo coisinhas pequenas aí. Ficam vendendo sabonete ungido, ficam vendendo toalhinhas. Essa semana ainda havia alguém aí, daqueles bispos lá, vendendo vassouras ungidas. Eu não sei se alguém viu isso, eu até gravei o vídeo e guardei. Vassouras ungidas, aquela pilha de vassoura ungidas. Né? Até que pensei comigo, pode ter alguma utilidade. Porque eles varrem, se não varrer a maldição da casa, pelo menos a casa vai ficar limpa. Não é? Ou pode até montar naquela vassoura e sair voando, porque para acreditar numa fábula dessa. Né? Mas esse homem se chamava John Tetzel. Esse vendia. Esse era um vendedor nato. Então ele começa a vender as indulgências. Ele era um ator de teatro. Né? Primeiro ele mostrava a bula, uma bula, chamava bula papal. O que era a bula? Um alvará para você entrar direto lá em cima. Né? Assinado com selo, que era um selo de cera, selado pelas autoridades ali. Era uma carta. Você com essa carta, estava tranquilo. Tranquilo. Podia fazer o que quisesse, ó, está aqui. Chegasse lá em cima, né? Senhor Jesus, está aqui, ó. Meu lugar está aí. Né? E depois, ele montava um palco, num coreto, né? Juntava aquela multidão de gente. E ele chegou a fazer uma fogueira. Ele fazia uma fogueira, dobrava a manga assim, e punha a mão no fogo. O pessoal ficava tudo arrepiado. Aí ele tirava a mão assim, ó, esturricada. Está vendo? Assim estão as almas, lá no fogo. Se vocês não comprarem as relíquias, se não comprarem as indulgências, essas almas estão assim lá. Seus parentes, seus amigos, seus pais, seus filhinhos estão lá no limbo, lá, queimando. Queimando. Ah, quem que não comprava? Me dê logo 10 bulas dessa aí. E as pessoas compravam. E o que foi que ele fez? Ele dividia as indulgências por categorias. E haviam 3 categorias de indulgências. As indulgências de terceira categoria eram mais baratas. Custavam mais baratas. Eram papéis. Pedaço de papeizinho dos santos, que os santos usaram. Pedacinho de cartas, que eles usaram. Fragmentos de oração, porque indulgências eram pequenos fragmentos.
pequenos objetos que os santos usaram na história, que eles diziam, né? Sabe aqui, ó, esse foi usado pelo santo tal, esse pedacinho de papel manchado, né? Tudo sujo, o santo fulano de tal. Então pagava um pouquinho barato, né? Aí tinham também as indulgências, que eram relíquias de segunda categoria, já custavam um pouco mais caro. Eram fragmentos de móveis que os santos usaram. Lasquinha, por exemplo, de uma mesa. Imagina quanto custava uma lasquinha da mesa que o santo fulano de tal usou. Lasquinha de cadeiras. Olha, o santo fulano de tal sentou nessa cadeira. Essa é uma lasquinha da cadeira que ele sentou. Custava tantos florins, que era o dinheiro que eles pagavam na época. Tantos florins. Levavam. Né? Objetos. Meus irmãos, eles pagavam dinheirão por um fiozinho das sandálias que um santo havia usado. Uma cordinha da sandália. Custava uma fábula. Eles compravam e levavam. Né? Aí chegavam nas relíquias de primeira categoria. Eram fragmentos de ossos dos santos. Pedacinho de ossos. Santo fulano de tal, santo fulano de tal. Fios de cabelo dos santos. Túnicas dos santos. Pedaços de túnicas dos santos. Se uma capa, uma túnica, que o Elvis Presley usava, já custa hoje milhões, imagina um pedacinho da túnica que Paulo usou, uma pequena túnica, um pedacinho da túnica que Pedro usou. Quanto ia custar? E as pessoas compravam. Compravam e levavam. E aí ele gritava: o tilintar de uma moeda no cofre é o som de uma alma que sai do purgatório para Deus. Então eles jogavam a moeda, fazia o barulho. O tilintar da moeda no cofre é o som de uma alma que sai do purgatório e se apresenta salva nas mãos de Deus. E o povo contribuía. Martinho Lutero, ele ficou assim tão comovido quando viu uma senhora carregando uma filha paraplégica nas costas. Foi até lá e deu todo o dinheiro dela. Ele ficou chorando ali do lado. Ele chamou aquela senhora, pegou todo o dinheiro que ele tinha e deu para ela. E disse: não faça mais isso. A senhora confia em Deus? Confio. Pela graça, sois salvos. Não por obras, para que ninguém se glorie. De graça recebei, de graça dai. Ele sabia que pagaria um preço muito alto pelas 95 teses que ele iria fixar ali na catedral. Como eu disse hoje pela manhã, a reforma protestante, ela não promoveu nenhuma perseguição, nenhuma violência. Pelo contrário, a reforma protestante, ela trouxe muitas perseguições para todos que liam a Bíblia e encontravam Deus nela. E dizia: agora eu quero seguir esse Deus. Agora eu não quero mais seguir nenhuma igreja. Agora eu quero seguir esse Deus. Esse era considerado, sabe o quê? Um herege. Um herege. Todo protestante era um herege. E não faz muito tempo não. Até na década de 50, nós ainda éramos hereges. Éramos hereges. Por sermos protestantes. Por querer seguir só a Bíblia. Só a Escritura. Só a palavra de Deus. Deus começou pela reforma no coração de Lutero. E o propósito de Deus é começar essa reforma no seu coração. Assim como ele começou no coração do rei Josias. Ele com certeza quer começar a reformar muitas coisas dentro de nós.